Bem-vindo ao RescueCast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o RescueCast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Salve, salve, amigos do RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Bem-vindos ao episódio número 22 do nosso canal, que tem por objetivo falar sobre a rotina do resgate veicular, de resgatistas e socorristas que fazem a diferença na atividade. Bem-vindo, meu amigo Geller, para o episódio número 22. Bora lá, capitão. Um abraço, Beto. Um abraço a todos os nossos ouvintes aí. E hoje é o dia que, além de falar assim, a gente brinca. Vamos falar que como a gente tá lá no meio das ferragens, né? No meio do óleo, do combustível, da sujeira, a gente consegue brincar também, né? Hoje é massa e o pessoal vai curtir bastante. Obrigado, Geller. Bem-vindo, Beto, episódio 22. Salve, meus amigos, tudo certo? Hoje a gente, enquanto trabalha, fala, a gente se diverte também, né? Exatamente. E para você que nos acompanha, eu vou fazer aquele tradicional pedido no nosso canal, né? Para que você curta o nosso vídeo, nosso conteúdo, para que possa se inscrever no canal, para que possa ativar as notificações, recebendo aviso aí dos novos vídeos e que compartilhe o nosso conteúdo, para que ele possa garantir mais espaço e mais conhecimento a cada um que nos acompanha, né? E deixar aqui mais uma vez o registro dos nossos apoiadores, pessoas e empresas que têm feito a diferença no nosso canal, que têm nos ajudado também a distribuir conteúdo, replicando em suas redes e fazendo com que outras pessoas tenham acesso ao nosso canal. Nunca é demais lembrar que essas pessoas e empresas são ligadas de uma forma ou outra com o resgate veicular, e não é à toa que muitas das novidades e muitos dos produtos que surgem no mercado têm sido disponibilizados para que nós possamos fazer testes, treinamentos. Então isso também, na prática, né, não aqui no nosso canal, tem feito a diferença para que a rua fique cada vez mais protegida, mais equipada, e o salvamento seja cada vez melhor na nossa ponta operacional. Bom, por que o Geller e o Alberto falaram agora há pouco, né, sobre nos divertir? Porque o episódio número 22, que foi pensado aqui já numa linha do que vem sendo trabalhado nos últimos episódios, é para falar um pouco sobre uma característica de treinamento que foi inserida na nossa formação por questão de necessidade, né, lá no início, e que hoje nós não vemos, não entendemos mais a formação sem ela, né? É uma característica, uma ferramenta importantíssima no desenvolvimento dos nossos profissionais, que trata-se dos dioramas, ou das miniaturas em escala do cenário do resgate veicular, né? E para isso nós vamos fazer uma espécie aqui de apresentação para que você possa entender e nós possamos contextualizar como que isso começou, de que jeito que chegou, e aí então tentar sensibilizar você para o uso desse tipo de ferramenta, né? Em 2016, quando nós participamos do primeiro campeonato nacional em São Paulo, nós percebemos a necessidade de um realinhamento não apenas da doutrina, mas das nossas ações e condutas como socorristas, comandantes e resgatistas. E naquela época, não diferentemente de agora, para muitos quartéis e muitas organizações, a questão logística sempre foi um problema, porque eu não tenho carros em abundância, não tenho equipamentos em abundância, e mesmo nos locais em que eu tenho, não é apenas isso que faz a diferença na formação e no equilíbrio doutrinário entre os componentes, seja de uma guarnição ou de uma equipe de resgate. Naquela época, nós tínhamos, na nossa formação, 5 dias apenas de curso, em 2016 ainda, 5 dias de formação,
E na sexta-feira, aliás, o último dia da semana, nós já tínhamos a prova e o curso acabava, né, com 55 horas aula, incluindo os nossos simulados noturnos. E nós não tínhamos um momento específico para falar sobre a rotina de resgate. O que acontecia com isso? Nós tínhamos uma aceleração no processo de ensino e não tínhamos nenhum momento de debate controlado para que as pessoas pudessem colocar suas ideias, errar, né, de uma forma controlada e que tivesse um feedback. Aliado a isso, quando nós tivemos contato com a mudança doutrinária da WRO nas competições, nós percebemos conceitos que até então não existiam para nós aqui, como estabilização primária, estabilização secundária, abordagens iniciais já da equipe de APH muito mais próxima do veículo no início da cena, e todas as outras dinâmicas que hoje já são notórias aí na fase de atendimento. Para isso, o que acontecia? Nós tínhamos que reprogramar a nossa resposta em cada um dos integrantes. E esse reprogramar as ações partia principalmente do aspecto de entendimento e do conceito de como ele deveria agir em cada etapa e entender o que cada um dos seus colegas também faria. Foi por isso que, voltando de 2016, lá de São Paulo, eu que sempre gostei muito de história em quadrinho, gostei muito de videogame, de RPG, comecei a ter uma ideia, apresentei na época lá para os integrantes da Alfa, de replicar aquilo que no meio militar não é novidade para ninguém, porque exercícios de mesa fazem parte aí, já são milenares, né? Grandes generais e sempre organizaram seus batalhões, suas tropas para batalhas com exercícios de mesa, posicionando seus exércitos, seus recursos e iam repassando aos demais integrantes ali para a tomada de decisão. Mas nós não usávamos isso aqui em Santa Catarina para a formação no resgate veicular. Foi então que nós inserimos esses conceitos lá atrás ainda, na época, o kit que você vê na foto superior, né, com um veículo vermelho e veículo branco, ele tinha apenas os obstáculos, tinha as defensas e postes, né, os demais adereços aí que foram feitos pelo Cabo Gustavo, que era integrante da equipe Alfa 11 lá de Joaçaba, e foi aí que nós começamos a treinar e debater muito sobre cenários, sem sequer sair da sala de aula. Nós pegamos todos os cenários que havia em 2016 no Nacional, fizemos uma busca de outros eventos que já haviam acontecido e começamos a debater para entender dinâmica de abordagem. E aí o que você vê abaixo é a foto do atual kit, que aí sim teve uma inserção de outros elementos, e a gente já vai explicar um pouquinho o porquê. Esse kit, ele começa, né, o exercício modular, o exercício de mesa, na formação, começa aqui, que nós já temos umas imagens. Na verdade, ele começou em 2020, na penúltima turma de formação do curso de soldados, né, aqui em Santa Catarina. Inserimos ela na formação para testes, porque na época nós já tínhamos conquistado uma mudança de carga horária, né, passamos para 2 semanas o nosso curso de formação, e inserimos ele já durante o curso de soldado e também durante o curso de formação de oficiais, né. A dinâmica, ela funciona assim, a foto da esquerda que você vê aí é um instrutor passando os detalhes do cenário. Para quem acompanha aqui o RescueCast, já deve ter visto um dos nossos quadros que se chama Rescue Challenge, que basicamente é o contexto dessa dinâmica e desse exercício. As equipes recebem informações a respeito da colisão, da emergência, informações a respeito dos carros e da deformação, informação a respeito da vítima ou das vítimas, e aí precisam responder a uma série de questionamentos que basicamente você já viu aqui no Rescue Challenge, né? Desde a abordagem inicial sobre gerenciamento de riscos até o padrão de extração da vítima.
na imagem da direita nós vemos, né, o cenário ele fica replicado na tela, para que todos possam acompanhar, e com as miniaturas eles montam o mesmo cenário em cima das suas mesas, e com 5 ou com 6 integrantes, que é a base que nós temos na nossa formação. 5, porque às vezes os pelotões são menores e nós não conseguimos fechar 6 para exercícios de mesa, mas na prática eles fazem em 6. E aqui eles definem qual será a função de cada um deles e começam a debater dentro de cada uma das funções aquilo que fariam para poder responder aquele questionamento. Depois de um tempo, normalmente o tempo ele é dado o dobro do tempo normal na prática, ou seja, né, na época que nós tínhamos cenários com vítimas instáveis, que era 10 minutos, nós dávamos 20, 30 minutos para eles debaterem, né? Às vezes isso acabava aumentando um pouco o tempo, por causa da complexidade da emergência, mas tudo dentro de um padrão controlado. Ia até a frente, né, ou continua indo até a frente o comandante daquela equipe, que responde aqueles questionamentos e coloca as ideias que cada um dos seus integrantes deu durante o debate. Aqui se torna um dos momentos mais ricos da formação, porque normalmente nós temos nos pelotões 5 ou 6 equipes na formação, né, no curso de formação de praças. E cada uma delas faz uma abordagem, tem um entendimento diferente das demais. Aqui eles já começam a perceber que a ocorrência pode ser resolvida com uma série de ideias diferentes e que mesmo assim elas acontecem bem, e aí, claro, cabe ao instrutor ponderar aquilo que às vezes seria o mais adequado, né, não o certo ou errado, mas o mais adequado, e claro, né, como eles ainda estão em formação, sim, surgem pontos que estão errados e a gente precisa fazer a intervenção. Aqui a gente já vê uma imagem também durante o curso de formação de praças. O que acontece? Vocês já veem que eles já estão no ambiente externo equipados, eles fizeram uma parte prática, eles passaram por um cenário, e aí, para debater sobre os principais erros que tiveram, né, ou sobre as suas condutas, eles voltam para a mesa e recebem um debriefing um pouco melhorado, com algum suporte já de veículos, de obstáculos, com um kit completo em cima da mesa para debater e mostrar o que cada um poderia ter feito de forma diferente naquela emergência simulada. Essa formação com exercício de mesas, ela já faz parte também da formação e atualização dos instrutores de resgate veicular em Santa Catarina, que vocês veem aí é o segundo curso realizado em 2023, que nós tivemos um alinhamento antes do curso de formação de praças, todos os instrutores passaram pela mesma dinâmica, para que depois pudessem replicar de forma adequada nos pelotões que estavam em formação em Santa Catarina. Então já é uma dinâmica viva também dentro da formação do nosso instrutor. E aqui nós vemos a imagem da esquerda, que o kit já está em uso, né, esse exercício de mesa com essas peças já está em uso pelo Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul, liderado pelo Coronel Maurício. Você já assistiu aqui no Rescue Cast, entrevista com ele. Se não viu, fica aí o convite para que possa assistir, né? O Rio Grande do Sul usa essa dinâmica também na formação, e aqui à direita você já vê imagens um pouquinho mais detalhadas do kit, né? Um exercício de mesa já com maior aporte de peças. Nós já temos todos os integrantes da guarnição, temos os 6, temos os veículos, temos poste, defensa, os demais obstáculos, temos todas as peças que fazem parte normalmente de um caminhão, né, de uma viatura que tem tudo isso, e aqui a nossa imagem final em que você vê já uma abordagem de acordo com o cenário simulado. Foi aqui que entraram os principais elementos e que o kit teve a sua evolução em relação a exercício de mesa, porque
aí sim, usando elementos de jogos, né, gamificando essa estrutura de exercício de mesa, para que cada integrante da equipe ou da guarnição que está fazendo o seu treinamento escolha um determinado boneco. Eles são divididos em comandantes, socorristas e resgatistas, e a cada uma das etapas avançando, eles inclusive conseguem perceber onde se posicionariam para não atrapalhar os demais integrantes, onde fariam abordagem de vítima, onde começariam a fazer estabilização, onde fariam acesso, e isso facilita o entendimento e vai criando essa cultura de estratégia já na nossa formação, né, que é algo que normalmente nós vínhamos em formação de comandantes, mas pela necessidade de interação completa da equipe, esses elementos do RPG, né, do exercício de mesa gamificado, foram trazidos à tona aí para a nossa formação. Então, basicamente, é uma ferramenta fácil, rápida de se instalar, que não demanda absolutamente nada de logística e que tem um fácil acesso, né? Uma caixinha e uma mesa já garantem uma boa instrução, né? E aí, depois desse exercício já colocado, né? Dessa grande formação de mesa, nós começamos a ter o retorno, né, o feedback dos profissionais, né, porque, como eu mencionei, né, no início era muito centrado na equipe, e quando a gente percebeu que aquilo estava fazendo efeito na equipe, é que nós apresentamos para a coordenadoria para ver se ela, de fato, tinha interesse, e acabou se alastrando, inclusive, para os cursos, né, mas eu vou aproveitar aqui para perguntar, Geller, qual é a tua percepção em relação ao emprego desse tipo de ferramentas para a formação, aí na tua visão como instrutor, né, e como aluno em um determinado momento também do curso de formação de instrutores, né, e qual é a tua percepção a respeito do uso e das vantagens que ele pode trazer já para as guarnições de serviço que atuam na atividade operacional? O capitão, eu vou incluir aí o uso dele em casa. Eu que tenho o Miguelzinho pequeno, aí volta e meia a gente se pega brincando. E diz, pai, vamos brincar do que? Espera aí que nós já sabemos que vamos brincar. Só não dá para deixar brincar sozinho, que senão não dura um dia. É um figura. Mas vamos lá, né? Cronologicamente falando, vamos iniciar com a parte de ensino dos novos resgatistas. E por que ele é um fator essencial para a conclusão da primeira semana do nosso curso, e ele também já é o gancho com o início da segunda semana. Porque na primeira semana, é lógico, né? É jogado um monte de conteúdo, né, para os novos soldados, porém esses conteúdos são fatiados, com todo o embasamento teórico, depois vai para prática de estabilização, para prática de técnicas de uso ferramental, depois vai para a parte do APH no resgate veicular. E aí os alunos começavam a dizer, mas, cara, como é que nós vamos juntar isso e transformar o trabalho em equipe? E aí, na sexta-feira, que é o último dia da primeira semana, que a gente torna toda essa riqueza de detalhes na junção, e eles sim começam com o uso dos dioramas, né, maquetes, como a gente queira chamar. Sim, eles começam, opa, é assim que a equipe pode trabalhar. Agora nós começamos a entender realmente o que uma equipe de resgate precisa fazer. E assim como o senhor mencionou, é lógico que nas primeiras vezes que eles começam a trabalhar, existe um mundo de erros e detalhes que precisam ser corrigidos. Né? Que eles na cabeça eles começam a pensar algo, então, pessoal, espera um pouquinho, tem esse e esse detalhe antes. Não foi feito isso, não foi feito aquilo. Porém, opa, esse detalhe foi muito bom. A estabilização que vocês pensaram foi muito bom. E quando a gente traz uma equipe para frente da sala e explica o que eles falaram, os demais, opa, eles tiveram uma ação melhor que a nossa, realmente. O que eles fizeram contempla mais do que a gente fez. Então já starta para os outros também um pensamento mais aguçado.
E outro detalhe que nas instruções que pelo menos eu participei, a gente participou algumas juntos também, a gente comentou que esse tipo de trabalho pega tanto a atenção dos alunos que parece que eles nem estão ali, parece que eles estão num mundo que eles ficam tão fascinados com aquilo que a gente está conversando, né, que 4 horas ainda é pouco para eles. Isso é relato deles, né? Eles têm um entendimento tão precioso do que é a ocorrência de resgate veicular, trabalhando com isso, que quando a gente acaba a instrução, lógico, eles entendem que tem muito para aprender, mas eles saem dali, agora entendi o que é uma ocorrência de resgate veicular. Ainda eu não sei o que fazer, né? É isso que eles comentam, né, na plenitude. Porém, eu consegui entender os passos da rotina, eu consegui visualizar eles dentro desse treinamento, eu consegui entender o que um comandante precisa buscar fazer, eu entendi o porquê e visualizei de uma estabilização primária e de uma secundária. Essa riqueza de detalhes que a gente consegue com o uso das maquetes é impressionante. Não é porque a gente pensou isso e a gente tá falando sobre isso que assim, vamos valorizar o produto. Mas realmente, isso não é uma fala minha, do Beto, do senhor, enfim, de quem trabalha como instrutor. É uma fala dos alunos, é de quem participa. Então, tudo isso vem a calhar para finalização da primeira semana, e aí na segunda semana, que daí sim eles vão pegar todo esse trabalho e juntar, e vão começar a parte prática realmente, né, de cortar carro, de fazer uma reunião tripartida, de estabilizar o carro, de usar os equipamentos, eles vão ter um suporte muito grande. Que além de fazer a passagem, após isso, eles são chamados, né, na situação da foto, ele estava o senhor, para que, pessoal, vem aqui, os instrutores lá que estavam avaliando vocês comentaram algo, explicaram o que poderia ser melhorado, o que vocês fizeram, né, certo, mas e o que aconteceu de problemas, porém, é isso aqui, é montado o cenário que eles estavam e fazendo ainda mais um reforço para que eles entendam realmente e que, explicando o que funciona, não é assim, mas se nós tivesse feito tal coisa, como é que o carro ia reagir? Se nós tivesse colocado o mastro, onde é que seria? Então não fica nesse mundo imaginário. É feito, realmente. É feito e eles vão dizer, socorrista, a tua abordagem que tu fez pela lateral do carro tem que ser aqui. Colocado o boneco, eles agora visualize, se posicione ali onde ele está e pense se aqui seria melhor. Então toda essa riqueza aí é perceptível e a gente consegue incrementar nesse trabalho. Então ele é para a formação inicial, lógico, depois a gente pode dar na continuidade também, mas ela é primordial e o ganho que se tem na sexta-feira com esse tipo de trabalho é inimaginável para os alunos, né? E daí, referente... Opa! Até, desculpa interromper, mas até só para o pessoal não perder isso. Hoje, um dos maiores problemas que a gente tem numa sala de aula, mesmo no ambiente militar, né, que às vezes as pessoas pensam assim, não, no ambiente militar deu a ordem, vai funcionar. O mundo não é mais tão quadrado assim. Com quem a gente rivaliza? Com a internet, e principalmente com o celular. E uma das coisas que mais tem chamado a atenção, e essa observação foi você mesmo que fez, Geller, por isso que eu quis trazer que tu fez isso em sala de aula, não me lembro agora em qual dos pelotões, porque a gente já deu tanta aula por aí que eu não consigo lembrar. Mas foi uma fala tua. E disse, cara, dá uma olhada só, não tem ninguém com o celular, não tem ninguém distraído. Isso assim, já tinham passado 2, 3 horas de aula, né? Para a gente entender também o nosso papel como instrutor, que às vezes a gente reclama que o aluno não gosta da aula, que o aluno se dispersa, mas nós temos que pensar em instruções que sejam atrativas a ponto de ele ficar ligado assim, né? Com certeza. E isso aí, apesar, né, da tecnologia tá no nosso dia a dia, por mais que eu busque assistir um simulado, uma prova de competição para mundial, para brasileiro, enfim, né?
eu não consigo ter essa riqueza de detalhes. Eu consigo ver o que a equipe está fazendo, algumas situações que tem narração, a gente consegue chegar próximo do objetivo, né, de entendimento. Porém, antes de eu ir para a prática, eu pegar um calço, colocar lá e ver que ele funciona, e posicionar um haste, e dizer assim, tá, mas eu vou posicionar um haste na estabilização primária. Aonde que é melhor? Se eu colocar aqui, como o carro vai movimentar? E se eu colocar ali, como o carro vai movimentar? Então, tudo essa riqueza que eu consigo fazer na TV, eu não consigo assistir. Eu não consigo perceber. Né? Ele é muito dinâmico. Eu fui 2, 3 segundos um resgatista, 3, 4 segundos o comandante, depois vão lá para o socorrista. Então, o que o comandante está fazendo, o que o resgatista está fazendo, eu não consigo perceber. Então, e lá sim, lá eles conseguem. E um detalhe que a gente comentou, né, nos episódios anteriores, é que nessas passadas de maquetes, eles já começam também a fazer um rodízio de funções. Opa, nesse primeiro simulado aqui eu vou ser o comandante. Ok. Mas no segundo vai ser você. Então ali eles já começam a treinar as diversidades das funções. Eles não passam a tarde toda assim, eu vou ser o comandante de tarde. Não, vai ser uma vez, na segunda vai ser outra. E ali já começam a ganhar cancha, como a gente diz aqui no Oeste, né? Para trabalhar depois. E para complementar, isso a gente já postou em alguns outros, já comentou em alguns outros episódios, já postou no Instagram também, e que está vindo muito à tona nos últimos tempos, né, a questão das guarnições utilizar. E aí a gente pensa, mas as guarnições já sabem trabalhar, estão lá há 4, 5 meses juntas, na 2472, eles já têm um aprimoramento gigantesco, não são mais alunos, mas bem pelo contrário. Por quê? E fui falando, né, resgatando o tempo aí que quando nós fazíamos o debriefing e começavam, eram coisas imaginárias, aquele momento da ocorrência você podia ter feito isso. Só que aquele momento do debriefing era a fala. E a gente buscava imaginar o que era. Tu lembra que tu fez tal coisa? Então, cara, dependendo da ocorrência, eu nem lembrava. Agora, nesse trabalho, é sentado com todo mundo, é montado o cenário, que seja lá um carro, 2 carros, capotado, enfim, como ele estava, conseguido dar uma riqueza maior, mas estava apoiado numa árvore. Tá ok, então vamos apoiar a arvorezinha ali, vamos ver o que... A gente estabilizou o carro na árvore? Não, a gente não usou a árvore. Tá, será que na próxima a gente consegue fazer? Sim. Então, se nós fizéssemos como? A gente ia passar um cinto e uma catraca, ia passar um cabo solteiro, sei lá, né? São coisas que a gente pode imaginar. A gente ia colocar só uma cunha. Tá, então vamos fazer. Vamos fazer aqui nas maquetes para ver qual que seria a ação. O resultado final, eu não consigo testar a força, não consigo testar a resistência, porém, eu consigo testar a minha habilidade em fazê-lo. Né? Então, esse debriefing aí mais detalhado, buscando os pormenores, hoje as guarnições conseguem fazer. Quem utiliza esse tipo de ferramenta. E essa utilização leva a um engrandecimento gigantesco. Né? Então, para os socorristas, vocês chegaram primeiro, faltou isso, isso e isso. Mas a gente posicionou a viatura assim. Tá, então peraí. E se vocês, vamos voltar, pega o carrinho, e se vocês posicionassem ela de outro formato, será que não protegeria melhor a via? Será que não daria mais segurança? Vamos posicionar ela lá. Vamos lá e posicionam. Opa, realmente, comandante de socorro. A próxima vez a gente vai ter que mudar, porque assim, quando a situação estiver assim, ela dá mais proteção para nós. Então, essa riqueza de detalhes, e os cones, né? A gente colocou os cones dessa forma. Bom, pessoal, peraí, lá era uma curva, então vamos simular dessa outra forma, que vai proteger mais nós. Vamos tentar, e aí é colocado isso. Então, tudo isso, eu consigo quase que deixar 100% no meu debrief, e as pessoas fazendo e visualizando, eles vão ter, além, né, de botar a mão na massa, aquilo eles vão ter impregnado e vão ter gravado. Então, tudo isso não tem como não funcionar, né? Perfeito, Guerreiro. É uma abordagem que, por vezes, a gente não tem tão viva e é sempre bom lembrar, né?
Não é porque o jogador saiu da categoria de base e passou para o profissional que ele vai parar de treinar fundamento, que ele não vai mais treinar passe, que ele não vai mais treinar cabeceio, que ele não vai mais treinar chute, muito pelo contrário. Agora, numa categoria mais acirrada, e aí fazendo essa analogia ao profissional que entrega o salvamento, ele precisa estar cada vez mais afiado, senão ele vai deixar a desejar, né? E aí você que nos assiste pode perguntar o seguinte: ok, se vocês têm essa dinâmica de exercício de mesa para tomar a decisão, por que não fazer isso só numa escola de comandantes? Porque a realidade ela já é muito distinta daquela que existia outrora em relação à guarnição, a efetivo. Hoje, um desses alunos que se forma aqui, seja no CFO ou no curso de formação de praças, ele pode comandar um salvamento, pode comandar um socorro, já nos seus primeiros dias de serviço. É por isso que nós somos tão incisivos em relação a rodízio de funções, em relação a passar pela função de comando, principalmente, que é uma das mais complicadas, uma das mais difíceis, porque ela tem, além da percepção do atendimento, ela tem voz de comando, ela tem controle emocional, ela tem uma série de outras dinâmicas que ele já vai testando na mesa. E isso é algo assim que às vezes até parece um pouco estranho, mas para quem tem um pouco de dúvida de como funciona, eu deixo aí a dica. Busca aqui mesmo no YouTube alguns vídeos do pessoal jogando Dungeons & Dragons online. O pessoal jogando RPG e caracterizando o seu próprio personagem. Muda-se voz, muda-se entonação, muda-se tudo. Que o pessoal busca deixar a sua característica de personagem mais adaptada para aquilo que ele quer. E na prática isso acontece como no exercício de mesa do resgate veicular. A gente vê o pessoal dando ordem, voz e comando já na mesa, sentado. Ele já vai falando, já vai dando as ordens, já vai soltando, né, ganhando confiança para falar com o seu colega, para dar uma ordem para o seu colega, onde que ele está posicionado, ali não seria o melhor lugar. E isso já começa a acontecer no ambiente controlado e ele encaixa as caixinhas que ele teve de conteúdo teórico e prático da primeira semana, com uma manhã inteira de vídeos assistindo manobra simulada, para depois ter ainda essa formação no exercício de mesa, né? E eu concordo com você, galera, eu acho que ainda hoje é pouco tempo relacionado a essa dinâmica, nós poderíamos ter mais ainda, mas já tem sido um grande avanço, né? E guarnição... olha só, falando da mesa, né? Agora me veio a lembrança, para fazer uma propaganda, mas não sei se os senhores acompanham. Estou assistindo a minissérie A Casa do Dragão, e todas as decisões, seja, né, pro bem, que é o que a gente gosta, e no mal não, mas enfim, é a série, né? A disputa pelo poder, e não é subjetivo das maquetes, mas todas as decisões são tomadas ao redor de uma mesa. Todo o trabalho de formação de exército, de detalhes de quem vai ser atacado, de quem vai ser buscado conquistar, são ao redor de uma mesa. E são posicionados e visualizados por onde seria feito. Então, a riqueza disso não é de agora, né? A gente muito bem sabe. Então, isso justifica muito mais. Aí eu assim, mas nós vamos pegar uma ocorrência com um carro que vai estar capotado. Ô técnico, qual que é a tua primeira ação? Se ele estiver nessa situação aqui, o que tu vai fazer? Qual calço tu vai pegar primeiro? Eu vou pegar um bloco de madeira e uma cunha. Tá, olha, analise bem. Vai lá e use um bloco de madeira e uma cunha. Coloque lá no carrinho. Será que ele é tão efetivo que se nós tiver? O que mais a gente tem? Eu tenho um calço escalonado. Então, num lado do carro, tu coloca um bloco e uma cunha. E no outro, tu põe um escalonado. Qual que vai ser melhor? Qual que foi mais efetivo? Qual que vai dar mais segurança? Então, isso aí é que é fantástico, né? Ainda bem, Keller, quando começou a falar de Casa do Dragão, ainda bem que tu não deu spoiler. Achei que você ia acabar com a alegria dos nossos espectadores ou ouvintes. Agora ele vai contar
que os Targaryen mudaram alguém lá e ia acabar com o episódio e com Não, porque ontem eu não assisti. Ah, não. Ontem eu não consegui assistir. É todo então domingo, tá explicado. ontem não deu boa. Tá explicado. Beto, e aí, depois dessa contextualização do Geller falando em relação à formação de profissionais, o exercício de mesa, assim, levado como atividade, levado também para guarnições de serviço, que eu sei que tu também sempre gostou dessa dinâmica de feedbacks um pouco mais estendidos, né? Mas qual a tua percepção, aí agora sim falando como Condá, né? Como que a Condá se organiza e enxerga isso para equipes de competição? Como ele se tornou um ferramental interessante nessa evolução da equipe desde a sua criação? Bom, primeiro que quando eu ouvi o Geller falar, eu lembrava dos debriefs nas competição, né? Era dado 10 minutos, ele falava 20, né? ninguém consegue calar o homem quando o assunto é ensino, né, cara? O bicho deixa pouco para a gente falar, né? E isso é uma coisa boa, tá? Principalmente aqui. Negativo. Mas falando de competição, na verdade, quando tu falou antes de fundamento, né? Às vezes a gente já tá tão habituado a ver cenários, a praticar, a fazer, e a gente não para estudar, né? Todo mundo junto, né? Então, o diorama, a maquete, as miniaturas servem também para a gente treinar isso, né? Treinar os fundamentos, treinar o nosso posicionamento, né? A gente também tem outros meios de fazer isso após os treinos, que são as filmagens, que a gente utiliza bastante, porém, os dioramas têm uma característica da gente conseguir visualizar algo que a gente ainda não viu, né? Então, quando a gente se pega, por exemplo, assistindo o Mundial ou vendo as provas quando a gente vai para o Mundial, ou mesmo nacional e estadual, e a gente tem 15, 20, 30 cenários diferentes, a gente não consegue reproduzir, não tem tempo hábil e muitas vezes nem carro para reproduzir tudo isso nos treinos práticos, né? Então é a hora que se apresenta o diorama para a gente treinar, para a gente reproduzir todos esses cenários e aí a gente treinar e ver realmente o que a gente faria naquela hora, né? A gente gosta de assistir muito prova também de outras equipes, então a gente fica assistindo na hora e diz, mas eu faria assim, eu faria de outro jeito. E aí, quando a gente vai treinar, a gente acabou esquecendo tudo que a gente falou, né? Então, aí que entra os dioramas, a gente sentar novamente lá no banco da escola, como alunos realmente, e começar a aprender de novo, né? Visualizar aquele cenário que a gente viu numa competição, e aí realmente fazer o nosso trabalho, olhar cada detalhe, como o Geller bem falou, de calços para estabilização, local de acesso para socorrista, qual seria a técnica, se realmente a vítima posicionada daquela forma teria uma efetividade do que a gente tinha pensado em fazer. Então é muito engrandecedor, né? E como o Geller relacionou aí com a série, a gente não consegue ir para a guerra, não consegue ir para uma ocorrência sem estar preparado para ela, né? Sem ter treinado, sem ter visualizado. Então, por mais que aconteçam, por exemplo, no resgate veicular, acontece cenários diferentes e a gente não consiga visualizar, com os dioramas a gente consegue estar preparado para o maior número de cenários possíveis. E aí a gente consegue intervir, né, e antever esses cenários nos dioramas e estar mais preparado para isso, né? Então, acho uma ferramenta extraordinária, desde a sua formação, desde a sua formação lá com os alunos, que o Geller já passou bem, com a guarnição também, que a gente teve que ter uma resistência de implementar no início, por aquela visão de ser uma brincadeira, de ser algo de criança, mas depois que o pessoal vê, o pessoal realmente entende o quanto é importante e quanto a equipe, né? Tu ter a certeza, olhar para si, ver que você tem muito a aprender, né? Os cenários são infinitos que se apresentam, né? E quanto mais tu aumentar o leque, quanto mais tu aumentar o teu baralho com cenários e mais cenários, e os dioramas servem exatamente para isso, você vai ter uma efetividade maior também quando for competir.
Beto, em relação a essa visão aí falando como competidor, né, integrante de equipe, como que você enxerga esses exercícios de mesa, os dioramas, para a questão de aumento de confiança e entendimento das funções que os outros colegas fazem? Eu acho que quando a gente está competindo, a gente não consegue ter a visualização do cenário como um todo, né? Por exemplo, eu estou fazendo 360, ou estou fazendo alguma parte de estabilização e, ao mesmo tempo, eu não consigo visualizar o que o meu colega está fazendo, né? Ou o que o socorrista está fazendo, ou o próprio Geller, enquanto comandante, aonde está posicionado, ou o que ele faz nesse meio tempo, né? Então, o diorama vem para facilitar isso também, para me mostrar o que eles estão fazendo nesse exato momento, se eu posso, por exemplo, chamar o Geller para alguma ação específica naquele momento que eu estou executando uma ação, ou se eu tenho que aguardar um pouco, chamar um colega que está do lado. Então, para isso também é importante. E questão de confiança é aquilo que eu falei anteriormente, né? Quanto mais cenários tu vê, quanto mais posição de veículos tu vê, mais confiante tu fica também para estar agindo na hora, né? Porque por muitas vezes a gente treina com veículos não muito elevados, até pela questão logística de conseguir implementar isso nos treinos, né? Colocar um veículo muito elevado, até a questão de empilhadeira, a gente não tem efetividade na montagem do cenário, porém com o diorama a gente tem a noção exata de movimentação desses veículos, consegue colocar eles em posições mais elevadas, e aí realmente quando vai para a prática a gente lembra, né? A gente viu no diorama aquele veículo muito elevado, a gente sabe que a movimentação dele para esse lado, então a gente tem que intervir de tal forma. E tem se mostrado muito eficiente essa técnica, né? Tanto que o número de erros quanto à estabilização também, movimentação de veículos e a visualização do cenário como um todo também na parte técnica, para desenvolver técnicas para a extração dessas vítimas também tem se mostrado muito eficiente. E o capitão, tem um detalhe aí que, né, eu e o Beto falamos bastante, mas esquecemos de falar, é que no mesmo cenário, né, montado, é uma discussão não eterna, mas talvez num serviço todo não dê, de 24 horas, porque nós podemos simplesmente deixar o carro na mesma posição que ele parou e só trocar a posição da vítima. Assim, tá, mas agora a vítima era o condutor, tá ok. Nossa abordagem, nossa reunião, nossa extração seria por onde? Fechou. Tá bom. Porém, agora esse condutor estava sem cinto e ele está deitado sobre o console central e o banco do carona. E agora? Agora nossa vítima é o carona traseiro. E ele está sobre o banco do motorista que ele estava sem cinto. Então, não vou dizer infinito, mas são possibilidades inúmeras para que, quando se deparar, assim, mas olha só, a gente treinou tal situação bem próxima disso e nós vimos que a vítima estava assim. Sabe o que a gente não pode fazer? Essa conversa durante a ocorrência. Então, o simples fato de eu reposicionar a vítima, de eu simular ela em, sei lá, 30, 40 posições dentro do carro, eu já tenho conversa aí para quase o semestre todo do detalhamento da ocorrência. E é interessante também, Geller, que relacionando ali com os dioramas que o capitão mostrou. E com a evolução desses dioramas, a gente consegue ter essa riqueza de detalhes quando a gente vai treinar com eles, né? Anteriormente, a gente não tinha vítima, né? Que a gente colocava o bonequinho ali, mas a gente não tinha como abrir porta dos dioramas, a gente não tem essa riqueza de detalhes, então a gente peca um pouco, né? Então vocês puderam acompanhar aí nas fotos que foi mostrado anteriormente que a gente também evoluiu nisso, né? Então a gente evolui nas brincadeiras, nos dioramas, vocês puderam acompanhar aí que os carros já abrem as portas, a gente consegue fazer extração realmente com aquela vítima que está dentro do carrinho. Então a nossa conversa também se torna mais elaborada e como o Geller falou, né? Então a gente pode ficar horas debatendo, mudando apenas a posição do boneco dentro do veículo, né? E o que nos proporciona isso é a riqueza de detalhes que a gente traz com os dioramas, né? Cada vez mais elaborados, né? E essa riqueza de detalhes nos permite fazer também esses treinos
de extração também em cima de uma mesa, né? E o que vocês dois falam, e para quem está nos assistindo aí, consome o nosso conteúdo, e consome muito conteúdo de bombeiro ou de salvamento pela internet, porque o algoritmo é algo espetacular, né? Ele vai trazendo para você esse tipo de informação, aliado ao que a gente já tem visto nos últimos anos, principalmente analisando as fichas de provas, né? O pós-desafios, e que nós já mencionamos aqui nos episódios. Muitas vezes nós vemos as equipes treinando apenas técnicas de desencarceramento. É sempre o auge, porque a gente eleva demais o cortar o carro, destruir o carro, desmontar o carro. Mas a gente sempre reforça, é apenas uma das etapas. Aonde que as equipes mais chegam numa prova perto do zero? É na estabilização. A grande parte das equipes erra hoje, não vou dizer 100%, mas a maioria das equipes erra na estabilização. E isso eu não preciso ficar treinando necessariamente todo dia na prática. Se eu tiver em cima de uma mesa os cenários, as hastes, os blocos, cunhas e calça escalonada, eu consigo já ter percepção de movimentação, de sentido de movimentação, de centro de gravidade, de chance de rotacionamento, de capotamento, de movimentação horizontal. Isso eu consigo perceber. E os exercícios de dioramas também são interessantes, principalmente no que vocês comentaram agora, em posicionamento de vítima, porque essa vítima pode ser posicionada em qualquer um dos outros bancos, mas o colapso no carro pode ser diferente, né? Nós estamos agora com o Rescue Challenge rodando aí o número 3, que aconteceu isso, ela é o passageiro frontal, só que o poste cai em cima do teto e a única porta que abre não me dá acesso à vítima. Olha o spoiler aí, capitão. Tá dando spoiler aí pra galera. Ai. Vamos segurar, Eu consegui me controlar aí. Não deu. Volta lá, galera, volta lá e assista o Rescue Challenge e participa aí do 3. Mas é uma questão tão legal que você pode, né, e qual é a técnica que é usada nesse tipo de diorama, né? Você pode buscar aí na internet, tem vários tipos de técnica de exercício de simulação, de contação de história, várias. Mas a gente usa a técnica que se chama EC. E se a porta abrisse, e se o banco não baixasse, que aí você começa a ter que pensar em outras alternativas para chegar num resultado, né? E se no meu cenário eu não tiver um par de hastes, e se eu não tiver cinta e catraca, e aí eu começo a trabalhar muito mais, né? E o diorama também tem nos deixado claro o quanto as nossas técnicas têm que ser rápidas. Por isso, ao longo dos anos, nós fomos desconstruindo várias técnicas que são extremamente bonitas, né? Técnicas de desencarceramento mirabolantes, técnicas que, para nível de plasticidade, 10, né? Mas aí o que a gente sempre se pergunta, ela é efetiva? Para que eu estou assistindo a uma técnica? Para que ela serve? Ela serve para abrir uma porta. Legal. Você quer abrir a porta e quanto espaço você precisa? A vítima sairia por aqui? Testa aí. Na miniatura, em cima da mesa, ela já vai mostrar se vai funcionar ou não. Mesmo com limitação de, alguns carrinhos não tem banco que reclinam, outros têm, você já consegue ver na prática, porque a escala é a mesma, né? Então, esse nível de detalhamento que o Beto fala é o que trouxe essa garantia. A escala é idêntica. A escala do carro é a escala das ferramentas, dos bonecos, todas as miniaturas são da mesma escala. E aí você já consegue ter uma percepção, aqui não vai passar. E a gente já percebeu isso na prática, num cenário de competição, que já tinha sido treinado em cima da mesa, e aí, de repente, alguém foi lá e disse assim, aqui a vítima vai sair pela grande janela. E vocês vão lembrar disso, Desafio Nacional 2019, Brasília, para a manobra standard. A vítima não sai, a vítima sai. Não, aqui ela vai sair na grande janela. E ela saiu na grande janela.
Então, são situações que, vez ou outra, você pode, se nós fôssemos planilhar aqui, né, nós três, ocorrências e manobras que a gente já treinou, assistiu ou deu aula, daria certamente aí mais de 500 cenários. Só que nem todos nós tivemos intervenção, mas a gente já viu ele. Então, quando eu já vi algo, eu tenho uma clareza para tomar decisão, eu tenho um incremento desse meu drive aí, né? Estou com o meu CPU carregado, a hora que eu precisar usar alguma coisa, ele está à disposição. Né? Ah, com certeza. Essa riqueza aí que a gente consegue contemplar com visualização de cenário, com estudo de cenário, antes de ir, né, para a parte da graxa, para a parte da ferragem mesmo, é impressionante, porque eu consigo utilizar isso depois. Assim, a gente viu isso a semana passada, galera. O cenário é bem parecido. Né? A gente conversou sobre a possibilidade de fazer essa técnica e nesse cenário aqui. Né? E a gente não fez por quê? Né? Ou quando a gente já está lá e diz, pessoal, é o seguinte, essa situação foi vista em tal cenário, a gente já viu, lembram? Lembra, a gente pensou em cortar, vamos lá, né, um exemplo, a coluna C e fazer um reposicionamento do teto, aqui a gente não precisa quebrar o vidro, lembra que a gente comentou assim? E aí começa a reunião e aí flui o atendimento. Então, tudo isso, com certeza, complementa e lá na rua, né, ou seja, na competição, nos treinamentos, vai fazer com que o sucesso não é 100%, mas a certeza das ações que você vai tomar, o final vai ser muito satisfatório. Aumenta a nossa possibilidade de sucesso frente ao cenário, né? Quando tu já visualiza, né? É como tu treinar fundamento no futebol, né? Tu acabou o treino tático ali, tu tá treinando, chutando. Chega na hora do jogo, tu já repetiu e já viu aquele movimento diversas vezes que tu acaba se habituando, ficando mais habituado, e é mais fácil de realizar com precisão aquela ação, né? A gente usa grandes esportistas, né, como exemplo. E quem sabe, né, um dia a gente pode perguntar, mas ou que isso chegue até ele, né? Mas eu acho que quando o Rogério Ceni estava no jogo lá e ficava, tomara que o cara sofra a falta. Não chuta, segura a bola, né? Sofra a falta aí para que eu possa bater. Mais ou menos isso. É por aí. E aí já vem uma coisa que também foi comentada aqui, se eu não me engano, foi o Mores que falou no episódio dele, que por que as pessoas não gostam tanto do APH? Porque não se sentem confiantes. Elas não têm confiança em conseguir realizar o APH. Às vezes tem um pouco de receio, um pouco de medo, e essa confiança ela vai vir assim, né? Ela vem com treino do fundamento, ela vem com debate, ela vem, vez ou outra, com ocorrência, com essa reflexão que eu faço em cima dela, mas ela vem acontecendo, né? E aí, pessoal, já não é um spoiler, né? Mas eu já vou colocar aqui na tela, para você que assistiu ao nosso episódio, né? E para você que tem nos acompanhado aí nas redes sociais, esse é o kit de dioramas aí do resgate veicular, ele se chama Rescue Play. Ele, em breve, poderá ser seu. Nós estamos aí com uma parceria com a Auto Anchor, que é uma das nossas apoiadoras, e estamos trabalhando aí para poder disponibilizar esse kit para que você tenha um na sua casa, para que possa acompanhar os nossos treinamentos e para que principalmente possa evoluir, estudar. Claro que eu tenho certeza também que tem aqueles que gostam de usar como decoração, mas que não fique apenas como decoração, que ela volte para ser usada em treinamento, né? Então esse já é o nosso spoiler aí, que em breve você poderá ter esse kit com grandes novidades aí que nós estamos pensando também para você, relacionado a treinamento, né? Eu deixo a palavra aberta aí, meus amigos, Geller e Beto, para as considerações finais sobre o nosso episódio número 22, já que falamos aqui em brincadeira, né, 22, quando ia pro bingo com o pai, com a mãe, com os avós, era o 2 patinhos na lagoa, né? Nós somos tiozão, você pode ver, quem não tá grisalho ainda tá careca. Então, essa era uma piada. Se você não escutou nunca essa piada aí fora, cara, é sinal que você é muito novinho, né? Mas aqui a gente é raiz. Nasceu depois do ano 2000, quem não escutou essa piada aí.
Então, cara, você é bem-vindo, sim, mas nós somos tiozão, então se segura com as piadas aí que volta e meia chega uma dessas. Geller. Dá uma pesquisada na internet aí sobre a piada que vai achar. Vai mesmo, vai sim. Claro, com Vai achar até certeza. o porquê. Ela é Sim. os dois patinhos na lagoa. Inclusive é um tema político aí, né? Mas, enfim, não vamos entrar nessa Não, esse área aí não aqui. dá, não. Senão não tem, senão não quer. Mas ali o senhor falou, capitão, no spoiler aí, né, para ter ele na sua casa, e quando o senhor fala na sua casa, inclui-se no, enfim, né, o nosso quartel é a nossa casa também, né? Então, para quem aí quer dar uma oportunidade maior para suas guarnições, né, para os seus bombeiros, enfim, né, para local de trabalho, seja aí das empresas, né, nas autopistas e tudo mais, é uma ferramenta fantástica aí para que eles usem no dia a dia, né, que eles tenham a oportunidade dessa melhoria e desse aprimoramento para que quando forem salvar alguém, resgatar alguém, o trabalho seja desempenhado melhor ainda, né? Falamos no início da brincadeira e realmente é uma brincadeira muito gostosa e que a gente falou dos alunos, né, que ficaram lá 3, 4 horas aficionados, mas nós da equipe, quando vamos treinar, também é assim. A gente começa, pessoal, vamos lá, hoje o tempo é meia hora para nós debater o cenário e depois vamos na prática. A gente fica 1 hora, 1 hora e meia, até que um maluco, pessoal, chega, pelo amor de Deus, vamos lá trabalhar um pouquinho, vamos botar em prática isso aí, senão não vamos treinar. Na parte suja que a gente diz, né, nas ferragens. Mas não é que demorou um pouquinho, mas a gente ficou feliz por ter conseguido concluir mais esse projeto, né? A gente ainda está melhorando, mas concluir esse trabalho para que as pessoas fiquem melhores capacitadas. A parte do nosso lema aí de criar espaços, né? Mais uma oportunidade, mais espaço que as pessoas têm para melhorar a sua parte de equipe no momento organizacional, né? Que isso a gente já falou algumas vezes e não vai se cansar de falar, que reflete muito na rua, reflete demais. Então, quando a gente consegue acompanhar uma equipe organizada trabalhando, a gente percebe que realmente tudo que precisa ser feito para aquele momento é realizado. E é muito triste, falando francamente, quando a gente acompanha ocorrências desorganizadas, que ainda existem, né? Existem em todas as áreas. E a gente falou, pessoal, essa equipe aí, essa guarnição aí, cara, deixou muito a desejar, né? Na parte internacional, enfim. Então, estava aí mais uma oportunidade para que nós, profissionais, podemos ser melhores, né? Show. Obrigado, Geller, mais uma vez. Beto. Eu acho que quando tu fala a parte organizacional e agora puxando um pouquinho, fazendo uma relação com os esportes de quadra, por exemplo, né? Basquetebol, handball, futsal, tu vê o treinador no intervalo dos jogos com aquela prancheta lá com um monte de pininhos em cima, mostrando a movimentação dos jogadores, onde quer que ele vai, para onde fazer um bloqueio, às vezes no basquetebol, né? Ou qual o deslocamento para você obter uma maior chance de que aquela jogada dê certo, né? Isso você vai ter também com os dioramas no resgate veicular, né? Então, eu acho que o diorama vem e é uma ferramenta extraordinária, tá? E depois disso, ninguém vai poder falar que não existe elementos ou que treinar resgate veicular é muito caro ou muito difícil, né? A gente tem diversas oportunidades para treinar o resgate veicular, para fazer o resgate veicular, como o capitão bem disse, sem cortar um carro, sem destruir um carro, né? Então, sem mais desculpas, né? No more excuses, como diz nossos amigos americanos, né? Sem mais desculpas para não treinar, para não se aperfeiçoar. E diorama com a riqueza de detalhes, igual aquele que você acabou de ver na imagem ali, tu só vai encontrar na parceria entre Rescue Cash e AutoAnchor, né? Então fica ligado aí que em breve
Eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes e vão ter um prazer imenso em estar compartilhando o conhecimento com as miniaturas também conosco. Fechou, obrigado, Beto, obrigado, Geller. Só pode ter surgido para algumas pessoas aí, a gente está falando em treinamento, está usando internet, diorama, algo na prática, em cima da mesa. Por que então não pensar em alguma coisa digital, né? Uma coisa online? Porque nós, né, tirando a piada aí do Dois Patinhos na Lagoa, nós somos raiz no sentido de gostar de convivência. E hoje a gente já falou várias vezes em outros episódios que as pessoas estão imersas em cada um no seu smartphone e às vezes se encontram só quando o alarme do quartel toca para ir atender uma ocorrência e muitas vezes não se encontram nem depois dentro do quartel. O que nós queremos é fazer o que o Geller acabou de trazer aí do exemplo das decisões tomadas na mesa. Que esse diorama esteja em cima da mesa de um quartel, com pessoas ao seu redor, com café, com chimarrão. Nós, né, o pessoal não quis comentar, mas nós tínhamos uma prática que é a espécie do terceiro tempo do rugby. Então, como é que funciona, né? Você joga os 2 primeiros tempos, joga o jogo mesmo, e o terceiro tempo, ele normalmente é regado a algum tipo de bebida, no nosso caso era alcoólica, né? Como a equipe Condá é verde, nós gostávamos de uma cerveja aí que ela tem uma só garrafa verde, não vamos fazer propaganda, mas era com ela que a gente debatia, às vezes colocava as miniaturas ali, né? Colocava o diorama em cima de uma mesa de plástico do lado das ferragens e fazia esse nosso terceiro debriefing estendido, né? E algo que é totalmente diferente, né? O contato humano, o convívio, a conversa e a interação presente, não online, né? Por isso da nossa linha de seguir para essa ideia. Então, já ficou o spoiler aí, daqui a pouco você vai poder ter aí no seu quartel, ter na sua casa algo que tem feito a diferença e que realmente nós confiamos que vai fazer ainda mais. E por isso a gente aproveita novamente para agradecer aos nossos amigos de Chapecó da Auto Anchor que confiaram no projeto e que certamente nos ajudarão a fazer um resgate veicular, um salvamento veicular cada vez mais profissional. A você que assistiu aí o episódio número 22, obrigado mais uma vez aí pela sua participação, obrigado por ter nos assistido, ter escutado essa conversa, e espero que, quem sabe, daqui um tempinho nós possamos nos encontrar em algum lugar aí, numa competição, numa instrução, e possamos aí brincar um pouco com esse diorama em cima da mesa e debater sobre as suas ideias, o que a sua equipe fez, o que você tem de sugestão, né? Obrigado mais uma vez e até breve. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!